Desde os 10 anos de idade eu estou colecionando minerais, então a gente pode dizer que eu tenho uns 9 anos de coleção, mais séria uns 4, 5 anos. Antes mesmo de eu começar a colecionar minerais, eu já tinha esse interesse. Eu trouxe que ela não tem uma representatividade como mineral de coleção ou como amostra de colecionador, mas essa foi minha primeira amostra que eu guardei, que eu me lembro de ter guardado. Hoje eu sei que ela é um xisto, mas na época eu não fazia ideia do que era. E eu coletei ela no fundo de uma cachoeira quando eu tinha de 5 para 6 anos. Então, assim, eu comecei a colecionar com 10, 11, mas antes mesmo eu vi essa rocha brilhando no fundo de uma cachoeira, peguei e está comigo até hoje. Eu devo ter pouco mais de 2 anos de colecionismo, mas antes disso eu já tinha uma cacaiada de pedra já na minha casa. Eu só não considerava uma coleção, mas por onde eu passei a minha vida toda, em lugares onde eu fui ou viagens, né, que eu fiz, eu sempre trouxe alguma pedra comigo. Desde pequenininho, tem foto no colo do meu pai, já em cima de rocha, já com o pessoal batendo martelo para extrair blocos. E sempre tinha um cristalzinho bonito ou um pedaço de pedra com um dendrito. E meu pai sempre trouxe amostras de outras jazidas que ele tinha possibilidade de registrar, quartzita azul, quartzita verde, e uma rocha com granadas grandes, e sempre tinha essas amostras na minha casa. Então isso aguçou minha curiosidade, né, e a paixão. Olha, a minha história com os minerais, ela começa mais ou menos há uns 14 anos atrás. Lá em Ametista do Sul existia uma loja onde os minerais apareceram para mim. Eu não sabia o nome de nenhum. Primeiramente eu fui pelas cores, mas foi ali que eu comecei a entender que existia toda uma história geológica, uma história da nossa Terra a partir dos minerais. E eu comecei a ficar fascinada nesse lugar, enxergando essa magnitude, essa quantidade de minerais e cores. Eu comecei a me apaixonar por elas de uma maneira que eu não consegui voltar para trás, né? A primeira peça que eu comprei foi essa peça aqui, ó. Eu trouxe ela aqui para vocês verem. Eu não entendia nada de ametistas, eu não entendia de geodos, nem de estalagmites e estalactites, muito menos de ametistas com inclusões de goetita, mas essa foi a primeira peça que eu peguei na mão e eu achei que ela era especial. É difícil responder porque, oficialmente, informação, né, trazida por minha mãe, meu primeiro contato com coleção tinha 3 anos. Então foi em 1990, a gente estava no shopping aqui de Belo Horizonte, Shopping Del Rey, e eu sumi. Parece que é um costume. Aí pensa, uma criança de 3 anos sumir, a mãe ficou preocupada, e aí eu estava numa banca de minerais, um quiosque central, grudado no vidro, assim, sabe, todo esticado. O cara que estava vendendo, inclusive me deu uma ametista, que falou, eu nunca vi um menino assim, eu tenho essa ametista até hoje. Então esse é o primeiro relato. Mas depois, na infância toda, o pessoal ia jogar bola e eu ficava catando pedra no chão. É uma drusa pequena, ela deve ter uns 3x3 na matriz, assim, mas é interessante que dá para ver toda uma correlação dos minerais típicos do Rio Grande do Sul, né? Ametista, calcedônia, ágata, um pedacinho do basalto, com celadonita. Eu tenho ela até hoje, bem guardada. Sou colecionador de minerais desde os 10, 11 anos que eu coletava cristais no rio que cortava a propriedade da família. Com isso, eu sempre fui amante das geodiversidades, em geral, seja pedra, mineral, meteorito, fóssil, e fui aprimorando o jeito de gostar, o jeito de colecionar, de coletar. Uma amostra que eu coletei lá nesse rio da propriedade, né, que era um cristal biterminado, rolado. Ele era muito bonito, uma transparência impressionante. Ficou muitos anos escorando uma porta por locais onde eu passei, em repúblicas, na Universidade de Viçosa. E depois eu incorporei ela, de fato, na coleção, pelo valor sentimental.
Bom, minha relação com minerais começou ainda quando eu era criança, tinha ali uns 3, 4 anos. Sempre tive alguns parentes, primos distantes que mexiam com o comércio de minerais e gemas. Então, meu pai ganhava amostras de minerais e me dava para brincar com aquilo ali. Então, durante um tempo, eu brinquei com amostras, depois, por um bom período, eu acabei esquecendo aquilo ali, e depois, quando eu já estava na faculdade, fazendo bacharelado em Química, na UFMG, outros colegas meus, né, que colecionavam minerais foram me incentivando. Ali começou de forma mais séria. Da coleção que eu mantenho hoje, eu lembro, assim, talvez da amostra mais importante. Mas as primeiras amostras que meu pai me deu, essas aí se perderam ao longo do tempo. Tinha amostra de minério, amostra de rejeito, amostra de mineral mesmo, mas elas se perderam. Mas a primeira amostra assim, que foi importante mesmo na minha coleção, e eu mantenho até hoje, né, eu trouxe aqui, é um agregado de turmalina da lava da Pederneira, né, que eu tive a oportunidade de coletar logo quando eu estava no início do curso, final de 1994, que eu visitei a mina com um primo meu, um desses primos meus que mexia com o comércio de gemas. Ele era dono na época dessa lava da Pederneira. Isso aqui não era representativo para o comércio dele e eu acabei coletando ali no rejeito. Eu tive uma professora de catequese que ela um dia me deu um pedaço de quartzo. Era um pedaço todo quebrado e ele tinha uma inclusão de minério de ferro muito bonito. E aquilo me encantou. Então, a partir daquilo, já fui despertando para o mundo mineral. Essa peça é minha até hoje. Ela é guardada com muito carinho. Está lá, é o início de tudo. Os minerais surgiram na minha vida há mais ou menos uns 35 anos. Ele começou singelo e quando eu conheci meu marido, que nós temos hoje 32 anos de casado, aí o colecionismo ele aflorou, porque foram dois desejos que se juntaram e aí a gente foi aprendendo juntos o mundo dos minerais. A gente começou pequeno em quantidade e pequeno em sabedoria, porque a gente não sabia muita coisa dos minerais, a gente tinha ideia das coisas que a natureza nos dava, da beleza, principalmente da beleza, que é o que chama a atenção normalmente para as pessoas no primeiro momento, é a beleza, o que cada mineral brinda a gente, cada um de um jeito, e o momento que cada um chega na vida da gente, né? Porque às vezes um mineral que para uma pessoa não importa, para outra é quase um mundo. E isso tem muito a ver com o significado que cada pessoa dá para aquele mineral. A minha primeira peça foi uma peça colada, foi um cristal, eu acho que desse tamanho, e eu não sabia na época que ele era colado, depois que eu vim entender que quando você cola, aí a cola tinha um amarelado da cola junto com o cristal, e eu não sabia identificar isso, porque para mim isso não era importante. Quando a pedra me chamou atenção, ela não chamou porque ela era colada, ela chamou porque ela tinha um brilho, e esse brilho é que me chamou atenção. E acho que depois, quando você vai tendo mais experiências junto ao mundo do colecionismo e ao mundo do mineral, e você vai ficando com mais habilidade de detectar o que é falso, o que não é. Mas essa pedra falsa tem um bom sabor, porque quando eu conheci o meu marido, foi a primeira coisa que eu mostrei para ele. Então, começou com um produto falso que se tornou a coisa mais verdadeira na minha vida. Olha, desde os 11 anos de idade, então há 40 anos, já tem 40 anos. A minha coleção começou como um trabalho escolar. Na antiga quinta série, né, hoje sexta série do ensino fundamental, né, uma professora lá de ciências passou um trabalho que era fazer apresentaçãozinha sobre ciências e tal, sobre o mundo mineral. Comecei a colecionar pedrinhas. Na quinta série a gente ainda não tem aula de química nem nada, então a gente tem muito pouco conhecimento do que é composição química, né? Ou o que é um mineral ou uma rocha, a diferença, né? Então a caixinha mesmo, como é que eu montei?
Eu passava todo dia, eu saía do colégio, eu estudava no Colégio de São Bento, que ficava no centro do Rio, ali na Praça Mauá. E todo dia eu saía do colégio e passava na frente de uma joalheria famosa que existia ali na época, na década de 90, que se chamava Maximino. Mas essa joalheria é aquelas clássicas, assim, cujas vitrines eles colocavam aquelas drusas de ametista, aqueles quartzos gigantes, né? E eu passava todo dia, aquilo chamava atenção, né? E eu olhava aquilo, só que era ela uma joalheria de luxo, né? E aquilo intimida um pouco a gente, né? E eu, aluno, né? Mas um belo dia, com o trabalho, o deadline do trabalho chegando, eu falei assim, gente, eu preciso arranjar amostra para minha coleção, como é que eu vou fazer? Aí eu criei coragem e entrei na joalheria. Aí me atendeu uma moça, alta, magra, que acho que era gerente da loja. Ela falou, oi, tudo bom? Eu posso te mostrar alguma coisa? Posso te ajudar? Aí eu falei, então, eu sou aluno aqui do Colégio de São Bento, eu estou fazendo um trabalho de escola, tal. Eu expliquei para ela, né? Eu pedi para ela, né? Qualquer coisa serve. Se você puder me doar e tal. Ela, pode vir comigo aqui que eu vou te mostrar algumas coisas. Aí ela me levou em cima. O que eles tinham? Nos andares de cima, eles tinham as salas de ourivesaria, onde trabalhavam os artesãos fazendo as joias, né? E eles tinham caixas e caixas com os minerais brutos que eles usavam para poder fazer as lapidações, né, incrustar nas peças de ouro, prata e tal. E eles também tinham uma sala cofre com uma coleção particular da joalheria. E ela abriu e me mostrou. Aquilo dali mudou minha vida. Aquilo dali mudou minha vida. Aquela sala cofre foi a coisa mais fantástica que eu já vi na minha vida. Não eram joias e coisas lapidadas, mas eram amostras brutas, e isso que chamou minha atenção. E aí, enfim, ela passou nas caixinhas dos artesãos, foi pegando um pouquinho de cada, um pouquinho de esmeralda, um pouquinho de turmalina, e foi me dando. E assim começou a minha coleção. Meu pai é geólogo, só que quando eu tinha 2 anos ele foi mexer com laranja, lá no interior de São Paulo. Mudou de vida, assim. Aí ele tinha uma coleção de minerais que, para variar, né, levou e encaixotou. Eu já, com 7 para 8 anos ali, ficando curioso, vi, eu tinha um quarto na casa com os trem guardado, ia lá mexendo naquelas caixas, um dia achei um quartzo e fiquei muito intrigado. Tinha umas 3 pecinhas que meu pai deixava numa estante. Aí eu falei, pai, que é isso? Ele me explicou, isso é um cristal, né, um quartzo. Não, onde você achou isso? Tá numa caixa lá no quartinho tal. Aí ele falou assim, vamos lá ver. Aí tinha outras coisas, eu lembro de achar um prásio, um verde muito bonito, tem uma rodonita antigona de Morro da Mina. Aí comecei a pegar a doença da pedra, né, nessa idade. Mas como criança de 7 anos, olhava para aquele cristal assim, via algum desenho que falava de diamante indestrutível, o que eu fiz com esse quartzo? Arremessei ele no chão, pá! Não quebrou. Por acaso, a gente tem ele até hoje, deu uma lascadinha assim de nada. Meu pai ficou meio maluco, né? Mas fui começando com isso. Só que no interior de São Paulo, onde a gente morava, você encontrar uma pedra qualquer, bicho, é muito difícil. Ali é bacia sedimentar, é região de zona rural, você tem nem afloramento. Então, quando eu via qualquer coisa, eu ficava muito feliz. Vinha para BH nas férias, e meu primo também nessa época estava começando a gostar de mineral, a gente saía para ali perto do Planalto ali para caçar quartzo rolado, uns negócios assim. Aí foi isso, né? Fui pegando. Saiu na época a coleção Tesouros da Terra, eu já estava com 11 anos ali, aí deu um boom na minha coleção, porque vinha umas amostrinhas identificadas, vinha texto, né? Li aquele trem todo, colecionei, perdi os últimos 3 fascículos, infelizmente. Fiz uma feira de ciências, eu e mais uns 2 colegas sobre minerais na escola. E um amigo do meu pai, que também era geólogo, nessa época ficou sabendo, ainda me mandou um monte de amostra. E aí quando eu vi cianita, muscovita, quando eu vi mica pela primeira vez, aí que realmente minha cabeça explodiu, né, para o mundo dos minerais, que eram coisas muito diferentes. E ele mandou amostras grandes, assim, coisa bem didática, né? Algumas peças que eu tenho também até hoje, guardo com muito carinho. Outras, desse princípio de coleção, fui doando também para novos colecionadores, porque eu acho que mineral tem muito disso. A história dele, chega uma hora que ela vai fazer mais sentido com alguém do que com você. Então a gente pode ir criando esse intercâmbio, né? Aí deu um hiato grande, virei adolescente, perde o interesse em tudo, né? Fui para a faculdade, e aí na faculdade eu estava com uns 3 anos de faculdade, comprava uma amostrinha ou outra, assim, muito de vez em quando. Conheci um cara, vendedor de minerais, na porta do departamento. Bem numa época que eu estava para entrar no estágio ali, começar a ter um dinheiro sobrando. Aí foi derradeiro.
De quebra, já conheci nessa mesma época o Ricardo Shows e o Toninho Pinto, que me ajudaram a ingressar, a conhecer mais colecionadores, que eu era meio... Tinha 1 ou 2 amigos que eu sabia que gostava. Aí, de 2011 para frente, o trem nunca mais parou. No leito da quebrada de Macur, que é uma quebrada cordilheirana, né, que nasce do cume do San Ramón, lá em Santiago do Chile, dava muito andesito, né, e em algumas formações apareciam uns veios verdes do que seria, vim saber depois, né, forsterita ou olivina mesmo. E eu colecionava essas pedras, achava lindas, né, esses veios, né, então sempre tive essa atração, digamos, essa espécie de litolatria. E, posteriormente, claro, as amostras de meu pai, né? Mas também tinha quartzos, tinha outros minerais. E as minhas excursões, né? A cordilheira, basicamente, ali colhia material. Cheguei a viajar pelo Atacama, sempre voltando com pedras, né? Então, eu sempre tive essa atração. E no Brasil, já abordei de forma mais sistemática, né? Minha coleção atualmente é organizada por classes mineralógicas. Tem para lá de 1000 amostras, realmente não sei quantas são, nunca contei. Eu sempre falo 1000, só para dar um número, porque não sei. Assimilo isso da Andrea Martorelli. Ele também dá um número assim. Quantas você tem? Eu devo ter 1000 também. Né? Sinceramente, ele não sabe quantas pedras tem. É muita pedra, muita amostra. Para falar assim, museu é mais nesse momento agora, porque ele começou com uma coleção, porque antigamente os professores eram a maioria 20 horas, então eles trabalhavam fora e ia para as minerações, para outros lugares, né? E sempre eles estavam trazendo amostras para ficar como uma forma de mostrar aos alunos quais os minerais que eles estavam estudando naquele momento, como que é, de onde que veio, quais as características, esse negócio todo. Então, o que acontece? Antigamente era só uma coleção. Então, quando os professores precisavam, eles vinham e pediam, eu quero uma amostra tal, a gente tem aí? Tem. Então me empresta, eu vou levar. Então, o aluno também, eles também chegavam, Gisele, tem alguma amostra que eu posso levar? Aí, quais amostras que você quer? Aí eles falavam, a gente separava, deixava que eles pegavam e depois eles me devolviam. Eu diria que o museu ele começou em 1945 com esses professores. E toda essa mobília que vocês estão vendo, ela foi desenhada para o museu. Os professores pediram o setor da UFMG de marcenaria para fazer os armários. E os armários, assim como as vitrines, são patrimônio da UFMG. O espaço era referendado como sala de mineralogia, que era um lugar que os alunos iam para ver rochas, minerais, produtos metalúrgicos, né? Porque não tinha internet, livro era difícil, essas coisas todas. Quando a UFMG passa para o campus Pampulha, o museu naquela época já tinha perdido um pouco da importância didática, por causa do advento da internet e também do acesso mais facilitado a livros impressos de maneira geral. E o museu ele ficou afastado dos alunos. A partir, eu acho, de principalmente 2009, as pessoas passam a organicamente chamar de museu porque era coisa antiga. E não era uma coisa assim tão necessária como era no início. Olha, eu comecei com o colecionismo há 68 anos atrás. Quando eu tinha 8 anos de idade, foi quando eu comecei a coleção. Olha, o começo foi muito simples. Os meus pais se mudaram para uma região conhecida como Jardim Guedala, Morumbi, que era mato na época. Na década de 50 não havia nenhuma outra casa. Foi a primeira casa nesse bairro. Então, a partir desse momento, várias casas foram construídas. E eu costumava brincar nas ruas, naquela época não tinha problema, e despejava aquela montanha de pedras para construção, e eu ficava fuçando entre as pedras até que eu encontrei essa pedra aqui, que é um pedaço de granito, mas que talvez vocês consigam ver tem umas piritas, né?
Isso aqui foi, vamos dizer, o começo do meu interesse por mineralogia, ou por minerais. Depois encontrei uns pedacinhos de pedras pretas, que eram turmalinas pretas, provavelmente da região de Guarapiranga, e assim foi começando uma coleçãozinha numa caixa de sapato, com essas pedras que eu encontrava nos montes de pedras na vizinhança mesmo. Quando a gente fala em coleção, a gente pensa, primeiramente, num material, numa coisa física. Mas eu acho que a memória de uma coleção, às vezes, é muito mais importante do que a própria amostra. Às vezes eu vejo isso até nos grandes colecionadores. Às vezes a etiqueta tem mais valor do que o próprio mineral, um valor assim 4 vezes o que valeria em valor econômico mesmo essa amostra. Então eu acho que a coleção com memória basicamente seria essa ideia de que o valor de uma coleção ele transpassa essa ideia do bem material em si. Ele tem uma vivência, uma coisa mais humana no mineral, que é ao mesmo tempo um objeto da ciência, um objeto físico, material, um objeto de adorno, e também uma história não só do colecionador, como das pessoas que ele convive. Além de cada amostra te trazer, no momento que você comprou ela, quando você pega essa amostra, você lembra. Essa eu peguei na porta da casa do fulano. Essa daqui eu catei lá na praia. Por exemplo, eu tenho uma amostra que eu peguei numa praia do Chile, que a região chama Navidade. Tanto é que até o Pesequini depois pesquisou e me pontuou que lá, nesse local, é onde existe um dos tipos de rochas mais antigos do mundo. Eu tenho essas amostras que eu trouxe, né? Eu não poderia trazer, mas era uma amostrinha pequenininha que estava lá no chão da praia, né? Todo bom colecionador, vou levar. Eu pego ela, eu lembro dos momentos que eu passei na viagem com a minha família lá. Então, as memórias estão guardadas em cada amostrinha. Quando você bota a mão nela, ativa o momento exato que você pegou ela, que você recebeu ela no correio ou que você comprou em tal loja. E isso vai se perdurar para sempre, né? Até tá velhinho, espero eu, tá bem velhinho, né? Pegar essa amostra. Quando eu estava lá na Finlândia, eu peguei essa ametista aqui. E essas memórias, né, como, né, todos sabem, né? O que a gente leva para a vida são as nossas memórias. É a viagem que você fez em família, ou sozinho, ou para onde você quer que seja, porque as coisas materiais são passageiras. Assim. E eu acho que as pedras, elas guardam um pouco dessa memória, né? Eu acho que cada colecionador vai contar uma história, né? Eu acho que cada colecionador começou sua coleção de alguma maneira, com alguma memória, que possa ter vindo do seu pai, do seu tio, do vizinho. Então, eu acho que uma coleção com memórias não interfere diretamente nas peças que elas foram enviadas. Assim, não é a minha melhor peça. Que nem eu tenho essa peça do quartzo rosa, ametista ali, que ela me traz uma memória afetiva. Quando eu encontrei ela, eu fiquei muito feliz de ter encontrado ela. E ela é uma peça aqui do meu estado, onde eu possa representar o meu estado de uma maneira bonita. É trazer as memórias dos colecionadores com as suas peças que contam as suas histórias. Dá para ver nas escolhas que eu fiz um pouco da minha história do colecionismo, né? E cada um vai ter uma história diferente, né, para contar sobre elas. Uma coleção com memória é uma coleção que ela vai além da tag do mineral. Então, não existe quartzo, procedência, diamantina. É claro que essa vai ser a identificação, né? Mas a gente saber que esse quartzo foi dado por um amigo que já frequentou esse garimpo e que esse foi a primeira amostra que começou uma outra coleção de um subtipo que eu nem sabia que existia e que hoje eu tenho, sei lá, quase 200 minerais desse subtipo e que alguns eu consegui comprando, outros consegui ganhando, porque virei o cara dos minerais curvos e esse diálogo vai acontecendo. Então, eu acho que a memória é tudo que não cabe na tagzinha do mineral. É o que eu tento fazer, não como colecionador, mas até como comerciante. É aquela pessoa que tem a capacidade de trazer amostras de diversas coleções para dentro da sua.
Isso é importante também, a procedência, saber de onde veio, igual a gente aí que vive comprando amostras, às vezes quando compra uma amostra que veio do Luiz Menezes, do Kaiser, seja quem for, a gente dá um valor um pouco maior, porque eram colecionadores, pessoas que contribuíram de alguma forma para isso que a gente tem, esse momento bom que a gente está vivendo hoje do colecionismo. Eu só conheço coleções com memória, né? A minha coleção é uma coleção com memória, a coleção dos meus colegas são coleções com memória. É aquela relação de um vínculo afetivo que você cria com o seu material, né? Aquele bem material, e por trás daquele bem material ele tem toda uma história vinculada, né? Eu não vou dizer que todas as amostras que eu tenho eu consigo contar uma história, né? Eu tenho uma memória por trás dela, mas assim, a grande maioria eu consigo lembrar onde eu consegui, quando, e o que ela trouxe ali no entorno. Então, aquilo ali acaba sendo um ponto para você relembrar contatos que você fez, pessoas, viagens, comidas que você comeu, estradas que você saiu cruzando, desatolar carro na cinza vulcânica. Então, assim, as amostras, elas preenchem aí essa relação da gente com a memória, né? De vários amigos meus surgiram por causa da relação com minerais. Todas as peças nossas, eu sei de onde vieram, sei como, eu me lembro de todas elas. Eu consigo pegar uma peça e falar, isso aqui eu comprei na loja tal, que não existe mais, ou essa aqui achei em tal lugar, essa aqui troquei com tal pessoa. Então, assim, eu acho que é isso mesmo, é compartilhar a história de vida de cada um com essa carga sentimental que vem junto. São momentos mesmo, são histórias mesmo, que vão da descoberta, vão conhecendo todo esse universo, todos os personagens desse universo. Eu espero que aos visitantes da exposição, que eles conquistem aí a memória deles também, né? Você pode ter uma memória concretizada no mineral. Você pode ter uma memória concretizada no encontro que foi feito aqui. E a gente guarda isso através de livros, através das pessoas, mas através da história. Porque quando você conta uma história, você está contando uma emoção. E as emoções, elas são difíceis de serem lidas, mas elas são fáceis de serem ouvidas. Acho que o termo coleção com memórias, ele vem para nos lembrar que uma coleção, ela não é só um ajuntamento de itens. Ele atravessa relações humanas, afetos, lembranças, histórias. Eu acho que toda coleção, no final das contas, ela é perpassada por essa paixão, que é o desejo de preservar algo, que no final das contas é a beleza que você ali está tentando preservar, tentando impedir que a beleza se esvaia do mundo, que ela seja preservada. A coleção com memória é aquela pedra que faz o olho da pessoa brilhar. E pode ser a pedra, com aspas, mais fajuta do mundo, mas o valor dela é inestimável para aquela pessoa. Isso daí não tem preço. Essa para mim é a coleção com memória. São vários aspectos aí. E alguma vez, assim, nas conversas entre colecionadores, a gente conversa sobre essas coisas, né? Então, claro, é possível você ter muito dinheiro, ir numa feira internacional e voltar carregado de pedras muito bonitas. Nada contra, né? Lindas. Monta uma vitrine espetacular. Só que não houve um envolvimento pessoal naquilo, né? O que houve foi uma troca comercial, basicamente. E nada contra, perfeitamente legítimo. Então, uma coleção com memória, desde meu ponto de vista, é aquela coleção em que você realmente, sei lá, correu atrás, né? Você visitou, sei lá, garimpeiros, outros colecionadores, sabe? Então, cada pedra, ela tem uma vida, tem uma história por trás. Né? Às vezes a pedra nem é tão expressiva, mas tem uma alma, essa alma que o ser humano confere, né? Porque conta a história dela. E tem, então, coleções com alma, coleções que são feitas de história. Cada pedra, né,
tem uma história por trás. A coleção do meu amigo André Martorelli, aqui em São Paulo, recentemente falecido, é uma vida inteira de histórias, desde criança, né, até maior, ele percorrendo o mundo, visitando minas, garimpos. Então, cada pedra tinha uma história, né? Mesmo quando compradas, havia história da compra, da barganha, né? De um mineiro lá no Marrocos, um árabe, um beduíno, né, que queria negociar isto, aquilo. Então, nossa, e toda essa carga a pedra traz também. Então, naquele livro, por exemplo, a gente queria, de algum jeito, passar isso, né? O intuito daquele primeiro livro nosso, Minerais e Pedras Preciosas do Brasil, é que o pessoal se entusiasmasse com essa procura, né? Que terminasse de ler o livro, pegasse uma mochila e saísse por aí catando pedras. Essa, basicamente, era a nossa intenção. Isso é absolutamente parte de qualquer colecionador. Eu conversando com a Teresa Collor, por exemplo, ela indo, às vezes, sozinha às montanhas do Afeganistão, Paquistão, nesses lugares onde essas pessoas usam esses trajes ainda com metais, etc. A luta dela ficar ali mal acomodada, mas porque quer aquilo, depois troca por outra coisa. Quer dizer, tem uma história maravilhosa, memórias mil ali. As minhas acho que são menos dramáticas que as dela, né? Mas também interessantes. A do meu pai, que na década de 30 ia viajar ao Peru e muitas vezes ia nas casas desses huaqueiros, que é o nome dos garimpeiros de tesouros, né? E conversando com eles e aí descobrindo que o sujeito encontrou ali uma cerâmica maravilhosa jogada no chão, e aí convencendo eles, por favor, essa está quebrada, mas não quebre, isso aqui tem valor, eu compro, eu fico com isso, né? Você cria memórias assim, todos nós colecionadores temos isso em comum, né? Claro, tem hoje muita gente que coleciona obras de arte porque contrata um curador, o curador vai nas lojas, compra tudo que ele quer, mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de pessoas que se envolvem com paixão naquilo que colecionam, né? É uma coisa muito bonita, né? Eu, pelo menos, guardo assim, com muito amor essas as minhas procuras e as minhas conquistas mineralógicas, né?